Irmãos queridos, este texto nos conta de uma mulher que tinha o corpo em frangalhos, mas esperava em Deus. E os que esperam no Senhor não param, renovam as suas forças. Ela já havia tentado de tudo para com todos, mas nunca conseguiu chegar sequer próximo do que precisava. Muitas portas se fecharam, muitos nãos, muitos meneios de cabeça. Não havia esperança para ela entre os homens. O que ela estava procurando afinal? Ela tinha uma enfermidade que era mais do que a própria enfermidade. Estava impedida de ir ao templo. Ela era considerada uma mulher cerimonialmente impura. Não fosse as dores físicas, não fosse o constrangimento, ainda havia esta gravidade, este agravamento. Talvez você diga: eu não tenho nada a ver com isso, graças a Deus, nossa medicina está avançada. Hoje, ninguém padece mais deste tipo de patologia, mas eu te digo, e os corações que sangram noite e dia, e já se vão muitos anos, só você sabe por onde a sua vida vem se esgotando, noites mal dormidas, angústias severas, preocupações extremas. Cada batida que o seu coração dá parece uma surra que ele toma. Nós temos sangrado em nossas almas, irmãos. E qual é o problema dela, afinal? Também pode ser o nosso aqui. Porque, em último caso, ela estava procurando a santificação. Ela era considerada cerimonialmente impura pela lei. Até a botija d'água que ela tocasse seria maculada, se tornaria impura e ninguém deveria tocar. A primeira coisa que este texto diz é que nós precisamos, como esta mulher, perseguir a santificação. Precisamos perseguir a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Os nossos pecados nos separam, irmãos, dos ouvidos amorosos de Deus. Nós precisamos de ajuda. Nossas almas pingam noite em dia. Quantos aqui carregam os seus passados pesados, atrelados aos seus tornozelos? Este texto nos fala de uma mulher que queria consagrar a sua vida. Se ela tocasse em alguém, aquela pessoa ficaria imunda. Mas não foi a enfermidade, nem a imundície dela que passou para Cristo, mas a virtude dele que passou para ela. Porque maior do que as nossas misérias é a misericórdia de Deus, maior que os nossos fardos é a mão que sustenta as nossas vidas, maior que os nossos pecados é o sangue da redenção. Irmãos, há perdão para nós. Não precisamos sair daqui nesta manhã com um fluxo na alma, com a alma que se esvai, se esgota em tristeza e dor. Mas esse texto diz mais. Diz que ela tocou em Jesus de maneira diferente. Se a minha fé já parecia pequena, quando eu olho esta mulher, eu me sinto ainda mais apequenado. A franja, a orla da veste era um cordão azul, que lembrava os 10 mandamentos, chamado de tzitzit. E ali era uma lembrança dos 10 mandamentos. E ela falou assim: se eu esbarrar na orla da veste daquele homem, se eu esbarrar na orla da veste de Jesus, eu posso ser curada. Pense bem que loucura é esta. A medicina, ou uma das medicinas mais avançadas do mundo antigo, estava em Cafarnaum, onde ela morava. Ela gastou tudo que tinha com os médicos. Ela foi em curandeiro, bebeu chá, tomou banhos de assento. Ela fez tudo que podia fazer para se curar e se tornou ainda pior. Entre os remédios receitados do mundo antigo em Cafarnaum, ouça bem, mas eu espero que você não pratique esta tentativa de se curar. Para cólicas estomacais, eles receitavam comer o cérebro de uma coruja. Pior do que a doença, né, irmãos? Para a dor de cabeça, mastigar perna de sapo cozida no azeite. Quero ver as mulheres falar que está com dor de cabeça agora. Para inchaço nas pernas, massageá-las
com urina de bezerro não desmamado. Meu Deus, essa é a medicina avançada da época. Essa mulher gastou tudo que tinha. Essa mulher era para ser a mulher mais incrédula do mundo, mas de repente ela viu passar um homem que era diferente de todos os homens, era o Filho de Deus. E ela falou: se eu só esbarrar nele, se eu só esbarrar nele. Quem é Jesus para nós? É assim que vamos nos relacionar com Ele. Se Jesus é mais um na fila do pão, nós vamos entrar aqui sem nos importarmos muito. Mas se Jesus é o pão da vida, eu só preciso de um pedacinho, Senhor, para alimentar a minha alma para a eternidade. Ela esbarrou e imediatamente fora curada. Quantas pessoas estão enchendo as igrejas apenas para empurrar Cristo de um lado e de outro, para se relacionar com Ele como se fosse uma multidão, mas o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, gente que toque nele de maneira diferente, pela fé. Mas esse texto diz mais, diz que esta mulher, que poderia ser apedrejada naquele momento, porque ela é impura, ela não podia estar no meio daquela multidão. Diz que essa mulher não pôde se ocultar. Ela não pôde ficar no anonimato do que Deus fez na vida dela. Ela tinha tanta consciência do poder que nela se operara, e em quem ela era, e em quem ela se tornou, que ela não podia se calar, e mesmo com o risco de martírio, ela se prostra e diz: fui eu quem te toquei. Tem crentes que a gente só descobre quando morre. Fulano de tal está sendo sepultado na igreja tal, e o velório vai ser no dia tal, e você fala: uai, o cara era crente, eu não sabia. Ah, queridos, nós não podemos permanecer jamais no anonimato. Se temos consciência do que Cristo fez em nós, precisamos proclamar tudo isto. Perseguir a santificação, relacionar de maneira diferente com Jesus, na intimidade, e proclamar as maravilhas do que em nós Ele operou. Deus nos dá a graça de começarmos, a graça de continuarmos, mas a graça das graças é a de jamais desistirmos. Nunca desistamos de sermos mais parecidos com o nosso Senhor, porque a virtude dele pode estancar qualquer dor na nossa alma.